Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas a mais esse vídeo. E o vídeo de hoje foi feito especialmente para as minhas gravidinhas, minhas gestantes, que descobriram a gravidez, mas estão um pouco perdidas ainda do que deve ser feito, quais exames devem ser realizados, quais são as vitaminas que você tem que tomar, em qual época você tem que fazer algumas ultrassonografias específicas. Então eu gostaria muito que tivessem me contado essas coisas quando eu engravidei, porque algumas coisas passaram despercebidas e quando eu descobri, já tinha passado a época que eu deveria ter feito. Então eu trouxe os pontos mais importantes para vocês, que vocês devem se atentar, para vocês não perderem o prazo de fazer algumas ultrassonografias ou então tomar algumas vitaminas. É claro que o médico de vocês vai orientar tudo certinho, mas algumas coisas passam despercebidas pelo médico também. E a primeira delas, que eu não sabia, que eu fiquei muito triste de ter descoberto só depois da 12ª semana, e o meu médico também não me orientou a tomar, foi o ácido fólico. A minha irmã, quando eu estava com 12 semanas, me perguntou se eu estava tomando ácido fólico, e eu nem sabia o que era o ácido fólico. E se você já está tentando engravidar há algum tempo, você sabe a importância e você provavelmente já está tomando o ácido fólico. Agora, se você engravidou de surpresa, você já deve começar a tomar, porque ele é muito importante, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, porque ele é responsável pela formação do tubo neural do feto, e o tubo neural e o bom fechamento da coluna, eles são responsáveis pelo bom funcionamento do cérebro do bebê. Então ele é muito importante para o sistema nervoso do feto e ele deve ser tomado principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. E se você está planejando engravidar, já comece a tomar pelo menos 3 meses antes da gravidez. Eu não sabia disso. Então passou despercebido, eu comecei a tomar só depois da 12ª semana, mas a importância dele mesmo são nos 3 primeiros meses de gestação. Agora, segundo ponto importante são as ultrassonografias, né? As principais que você vai realizar, a primeira vai ser quando você estiver mais ou menos de 6, 7 semanas de gestação. A segunda, ela é muito importante, você tem que realizar de 11 a 14 semanas, que é a ultrassom de translucência nucal. E por que essa ultrassom é extremamente importante? Ela vai medir mais ou menos o espaçamento ali da nuca do bebê para identificar se tem algum problema genético no feto. Essa ultrassom não é um exame de diagnóstico, mas ela vai identificar se ele pode ter ou não alguma má formação. Então é de extrema importância e não pode passar das 14 semanas, é entre as 11 e as 14 semanas. Outra ultrassom também que é importante é a morfológica, que você vai fazer mais ou menos ali com as 20 semanas. Nessa ultrassom você provavelmente já vai saber o sexo do bebê e ela também pode identificar algum problema que o seu bebê pode ter ou não. Então ela é muito importante, também tem um prazo ali que é em torno das 20 semanas, confirma direitinho com o seu médico. Agora os exames. O meu médico acho que não pediu nem metade desses exames. Eu não sabia a minha tipologia sanguínea. Eu que tive que pedir para ele, quando eu estava no final da gestação, que eu descobri que se você tem um RH negativo, você pode ter algum problema por causa da sorologia do feto. Então eu que tive que pedir no final da minha gestação, mas eu vou passar aqui uma lista dos exames que o seu médico deve pedir para você quando você engravida. O primeiro exame é o hemograma, que ele vai saber certinho como é que está o seu sangue, se você tem alguma anemia ou não, como é que tá os seus glóbulos. Então, o primeiro é o hemograma. Eu vou deixando a listinha aqui do lado para você não se perder. O segundo exame é a glicemia. Você precisa saber como é que está a sua glicemia, se você tem diabetes ou não, se a sua glicemia está correta ou não, porque é muito perigoso desenvolver também alguma diabetes gestacional depois que você engravidou. E se você já tiver diabetes, é muito importante que você controle a sua glicemia na gestação para você não ter muitas complicações. O terceiro, que foi o que eu citei aqui no começo, é o tipo sanguíneo. Você tem que saber qual o seu tipo sanguíneo, não exatamente para saber se é o A positivo ou O negativo, mas principalmente por causa do fator RH. Se o seu fator de RH for negativo e o seu filho for positivo, pode ser que dê alguma complicação e você tenha que tomar uma vacininha. Então é muito importante você já saber a sua tipagem sanguínea no começo da gestação para evitar esses problemas.
Outro exame, sorologia. Você precisa saber se você tem alguma infecção, alguma doença sexualmente transmissível, porque dependendo da doença pode passar para o seu bebê. Então é muito importante que desde o início da gestação você saiba se você tem alguma infecção ou não. Outro exame é da tireoide. É comum a tireoide ser alterada aí durante a gestação, então é importante também você estar fazendo esse exame de tireoide. E por último, e também muito importante, é o de urina. É muito comum gestante ter infecção de urina e é extremamente perigoso. Você pode até sofrer algum aborto por questão de infecção urinária. Então é muito importante, caso você tenha alguma infecção urinária, você tratar e cuidar e também fazer o teste de urina para identificar alguns outros problemas. Então esses são os principais exames que você tem que fazer no começo da sua gestação. Se o seu médico não pediu algum deles, comente com ele, que às vezes eles esquecem mesmo, passa batido, é muita gente para atender. Então é muito importante que você tenha essa listinha para questionar com ele, caso ele não peça, o porquê que ele não pediu. Agora, outro tópico importante também são as vacinas. Então, desde a sua primeira consulta, já leve a sua carteirinha de vacina para você ver se as suas vacinas estão em dias. E tem algumas que, por você estar grávida, você vai ter que repetir a dose. As vacinas que são importantes são a de hepatite B. Se você ainda não foi vacinada, provavelmente você vai ter que receber 3 doses da vacina de hepatite B. A outra vacina é a de gripe. Se você não tomou vacina de gripe, é importante também que você tome. E por último, a de tétano e coqueluche, que é a tríplice. Então, essas são as vacinas que devem ser consideradas nesse período. Então, desde a primeira consulta, já leve a sua carteirinha de vacina para dar uma olhadinha como é que está a sua vacinação. E também tem uma época certa para tomar essas vacinas, que não pode perder o prazo. Então, fique atenta às vacinas. Agora eu pergunto para você, você está anotando tudo que eu estou falando aqui, né? Se você não anotou ainda, corre, pega o seu caderninho, a sua caneta e anota para você não esquecer, porque tudo que eu tô falando é importante. E a última ressalva que eu tenho para fazer aqui é mais em relação ao ultrassom, como é que você vai fazer. No início da gestação, você vai fazer mais ou menos uma vez por mês. Quando chegar nas 32 semanas até as 37 semanas de gestação, provavelmente você vai ser acompanhada a cada 15 dias. Então, de 15 em 15 dias, você vai fazer uma consulta para ver como é que o bebê tá, como é que tá a sua saúde. E também controlar alguns fatores que podem ser alterados no final da gestação, que são perigosos, como pressão alta, que existem muitos casos de pré-eclâmpsia. Então, no final da gestação, é aconselhável ter um acompanhamento mais de perto. E das 37 até as 40 semanas, ou 42, 41, se postergar um pouco mais, daí você vai consultar uma vez por semana. Comenta aqui pra mim se você está grávida, com quantas semanas de gestação você está, que eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você. E se gostou do vídeo, curte, deixa um joinha aí pra mim, para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para não perder novos conteúdos e um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!